pessoal, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre eletrodinâmica. A gente tinha falado sobre carga elétrica, corrente elétrica, tipos de corrente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular essa corrente. A gente vai chamar isso de intensidade de corrente. Para saber a intensidade de uma grandeza física, você precisa de uma fórmula para calcular isso. Então a gente tem a fórmula da intensidade. Intensidade da corrente elétrica, a gente chamava, né, já tinha chamado antes de corrente elétrica da letra I minúsculo, tá? Então o I representa a corrente elétrica. Então I é a nossa corrente e para calcular a intensidade dela, a gente precisa dessa seguinte fórmula. É uma fórmula fácil. Você tem que saber o seguinte: primeiro, você tem que saber quantas cargas estão passando pelo tal fio condutor. Imagina um fio de metal. Aí tem uns elétrons passando lá. Esse desenho aqui vai ajudar. Olha aqui, ó. Imagina isso aqui é um fio metálico, tá? Aqui é um fio de metal, que é um bom condutor, né, de corrente elétrica. Aqui é um fio. Então, nesse circuito que a gente tinha falado antes, imagina que esse fio, que é essa linha azul, a gente consiga enxergar dentro dele, tá? Dentro do fio. Então faz um zoom aqui, ó. E a gente está vendo dentro do fio elétrico a corrente elétrica passando. Vamos imaginar que são cargas negativas, ó, negativas. Tá? Vamos imaginar que essas cargas são negativas. Aí, se essas cargas são negativas, são elétrons, como é que eu calculo a intensidade dessa corrente que está passando nesse fio de metal? A gente vai precisar do seguinte: primeiro, você tem que saber quantas cargas passam através de uma secção desse fio. Mas como assim? Olha aqui, ó. Imagina que você tem um fio, o fio tem uma certa grossura, né? Uma bitola aqui. Aí você corta ele. Aí você vai obter essa pequena área aqui, ó. Essa área a gente chama de secção transversal. Secção. Essa secção do fio é, se você olhar um fio, olhar assim, ó, olhando lateralmente, aí você vai ver essa secção. Então essa pequena área eu vou chamar de secção transversal. Você tem que saber quantas cargas passam nessa secção do fio. Se o fio for mais grosso, passa mais cargas. Se for mais fino, passa menos cargas, né? Mas tem que saber quantas cargas passam. Então é por isso que a corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa na secção transversal do fio num certo intervalo de tempo. Então é isso. Intensidade se calcula assim. Então o I é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica a gente vai medir numa unidade chamada ampere. Ampere, tá? Então a unidade de corrente elétrica chama-se ampere. Ampere. Em homenagem à pessoa que estudou isso. Ampere. Aí eu vou colocar um A maiúsculo. E vai ser a quantidade de carga elétrica. A gente já calculou carga elétrica, isso num primeiro assunto, lá na eletrostática. A carga elétrica de um corpo. Como é que era a fórmula? Isso aqui, ó. Era o número de partículas que esse corpo tem, prótons ou elétrons, vezes a carga elementar. Lembra que essa carga elementar era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então era o número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. Isso era a carga de um corpo. Então essa carga você coloca aqui. Então quantas cargas passam nessa secção do fio, você coloca aqui esse valor. Essa carga elétrica é dada em coulomb. É a unidade de carga elétrica, coulomb. Coulomb. E a gente coloca um C maiúsculo assim. Ok? Então, e dividido pelo intervalo de tempo. Então você tem que medir no relógio. Imagina, você tem um fio, não dá para medir quantas cargas passam, né? É meio difícil você enxergar essas cargas, mas a ideia é essa. A intensidade de corrente é você contar quantas cargas estão passando no fio num certo intervalo de tempo. Então você teria que medir o tempo em segundos. Quantas cargas vão passar nesse intervalo de tempo que você medir. Então é isso. Então, ΔT é o intervalo de tempo. E esse tempo a gente mede em segundos. Segundos. Então, vai ficar assim. Segundos. Então vai ficar coulomb por segundo. Então a unidade de corrente é ampere. Então fica assim, 1 ampere, que é uma unidade de corrente, é igual a 1 coulomb, que é carga, dividida por 1 segundo, que é o tempo.
Então, 1 coulomb por segundo de carga equivale a 1 ampere, tá? Então, essa é a ideia. Essas são as unidades que a gente vai usar muito. Então, se eu medir a corrente, eu vou medir a corrente em amperes. E se eu medir a carga, eu vou medir a carga em coulombs. E o tempo em segundos. Essa é a ideia. E esse é o Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de SI. Então, o Sistema Internacional a gente chama de SI. É um sistema internacional que todo o mundo usa, tá? Para que a gente padronize as unidades de medida. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Olha, então, intensidade de corrente, a gente já sabe a fórmula. Então, essa é a primeira fórmula do nosso assunto? É, a primeira fórmula desse assunto, eletrodinâmica. É o valor da corrente. Como calcular a intensidade de corrente. Então, é por isso que corrente ela é chamada de I, tá? Porque corrente é chamada de I, porque I de intensidade. Entendeu? Ok, então, feita a fórmula, tem outra coisa importante. Uma corrente, eu não sei se vocês perceberam lá naquele circuito que a gente falou no começo. Olha aqui, ó. Nesse circuito, eu falei, olha, tem uma pilha aqui, que é a nossa fonte de energia, né? Na verdade, é a nossa fonte de tensão, ó. Toda pilha, aquela pilha média, pilha pequena, toda pilha tem 1,5 volt, 1,5 volt. Isso é o que? É a voltagem da pilha, é a tensão da pilha. Hoje a gente pode chamar de DDP. É a diferença de potencial da pilha. É a quantidade de energia que ela vai fornecer para o portador de carga e aí esse portador conseguir se deslocar dentro do circuito. Tá? Então, olha, se vocês perceberam isso, tem que existir uma fonte de tensão, uma fonte de energia para poder ter corrente aqui. Porque se não tivesse essa pilha, teria como acender essa lâmpada? Não tem como, né? Acender uma lâmpada sem uma fonte de energia. Se você não liga na tomada, se você não coloca uma bateria, não tem como. Então a lâmpada só funciona porque ela é um receptor. Ela só vai receber essa energia para poder funcionar, se tiver uma fonte lá. Então essa fonte de energia é o que a gente vai chamar de uma fonte de tensão. Então essa tensão é que faz acontecer a nossa mágica, ou seja, os elétrons se movimentarem ordenadamente, em forma de corrente elétrica, tudo bem? Então, é isso. Então tem que ter uma fonte para poder se movimentar, você empurrar esses elétrons. Então, olha, tensão elétrica a partir de agora, que está lá naquela fonte, na nossa pilha, que é 1,5 volts, essa tensão a gente pode chamar de diferença de potencial. Porque eu tinha falado aqui, não foi? Ó? Eu disse que o positivo é o potencial, que eu chamo de V. Nesse ponto eu vou chamar ponto A, é o potencial maior. Isso aqui é o maior potencial. É o polo positivo. E aqui o VB, o outro ponto, B, é o menor potencial. Menor potencial, é o potencial negativo. Então, como existe um maior e um menor, existe uma diferença de potencial, eu posso chamar tensão elétrica de diferença de potencial elétrico, ou DDP, é a abreviação. DDP é diferença de potencial elétrico, tudo bem? Então, quando alguém falar que existe uma tensão elétrica, é porque existe lá uma determinada fonte que vai fornecer energia para o sistema. Essa energia é a partir dessa fonte de tensão. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser a tomada da sua casa, tudo bem? Então é isso. E aí a gente tem esse símbolo aqui, ó, DDP, eu vou chamar de U, essa tensão, tá? Então, por exemplo, se aparecer a letra U na nossa fórmula, é a nossa tensão elétrica. E ela vai ser dada em volts. Então, vamos usar tensão, a unidade chama-se volt, tá? Volt. Aí eu coloco um V maiúsculo no final, pronto. Por exemplo, na sua casa, tem a sua tomada, as tomadas da sua casa, ou é 110 volts, ou é 220 volts. São duas tensões que a gente usa, né, aqui no estado. Então isso é o que é? Isso é a tensão elétrica daquela tomada, tudo bem? E a gente mede em volt. Então eu posso chamar, então aquela tensão é DDP? É DDP. É a diferença de potencial? É a mesma coisa, tá certo? Por que é tão importante? Porque toda corrente elétrica só existe porque tem uma DDP, porque tem uma diferença de potencial, porque tem uma fonte de tensão. Sem fonte de tensão não tem corrente, não tem como ter.
tá bom? Então, a corrente elétrica é causada pela diferença de potencial, pela fonte de tensão. Eu vou dar um exemplo na natureza, para vocês entenderem. Vou apagar isso aqui, assim, ó. Então, corrente elétrica eu sei calcular, e para existir corrente elétrica tem que ter uma fonte de tensão. Por exemplo, ó, imagina, você tem uma nuvem, e quando a nuvem ela atrita noutra nuvem, a gente vai chamar isso de... é um atrito entre as nuvens, isso acontece, e ela fica carregada. Então é no momento em que ela fica, o céu fica meio nublado assim, fica escuro, e aí você tem as nuvens carregadas. Aí começa a ter descargas elétricas lá em cima. E aí nesse momento que as nuvens estão carregadas, a gente chama assim, né? É porque elas estão carregadas de cargas elétricas, por causa do atrito, tá bom? Então, por exemplo, imagina que você tem aqui cargas positivas. Ela se eletrizou, a nuvem está toda eletrizada. Porque nem todo dia você vai ter descargas elétricas acontecendo, né? Só em alguns momentos, quando você tem chuva, quando tem uma tempestade, você tem. Mas não é toda hora que a nuvem está carregada. Mas quando ela está carregada, ela atritou noutra nuvem e aí carregou eletricamente, aí imagina que a nuvem ficou positiva. Ficou lá um potencial positivo. Então esse potencial positivo eu vou chamar de potencial VA. Como se fosse o polo lá da nossa pilha. O potencial positivo é o maior potencial. E aí o que acontece? A gente aprendeu que se você tem uma nuvem, aqui é uma nuvem carregada. Você tem logo aqui a superfície da Terra, o chão, o solo, né? Você aprendeu o seguinte na eletrostática, lá no começo da eletricidade, que quando você tem um objeto positivo, ele vai atrair cargas de sinal contrário, porque os opostos se atraem, tudo bem? Então, o positivo da nuvem tem tanta carga positiva aqui que ela vai começar a atrair a carga negativa, contrária. E onde é que tem carga negativa? No chão. Aqui no chão tem carga negativa. Ó, aqui no chão tem carga negativa. Ela vai começar a atrair, apesar da nuvem estar a quilômetros de altura, mas ela está tão carregada que ela consegue atrair do chão as cargas negativas. E aí você tem, ó, surge aqui que a gente chama de campo elétrico. Campo elétrico. O campo sai do positivo e vai para o negativo, assim, ó, campo elétrico. Tá? Toda carga positiva ou negativa tem esse campo elétrico. Sai da positiva e entra na negativa. Então eu vou chamar de campo elétrico. E aí nota o seguinte, se aqui tem um potencial positivo e aqui tem um potencial negativo aqui no chão, vou chamar de VB, negativo, e o potencial no ponto A é maior que o potencial no ponto B, o potencial no ponto A é maior, porque positivo é maior, né? O polo positivo é o potencial maior que o potencial no ponto B. O potencial a gente chama de potencial elétrico, tá? Se existe uma diferença de potencial, existe aqui uma DDP entre a nuvem e o chão, ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico. Um lugar está mais carregado, um potencial maior do que o outro que está no chão. Então essa diferença cria o que a gente vai chamar depois, né, de campo elétrico. E aí você tem entre a nuvem e o chão uma DDP, né, que a gente vai chamar a partir de agora, essa DDP é a tensão elétrica, é o U, chamada de letra U, tá? DDP, que é medida em volts. Então existe uma voltagem, uma tensão criada nesse momento. E é por isso que acontece uma descarga elétrica. Ou seja, a descarga elétrica é a nossa corrente elétrica, que só existe se tiver uma DDP, uma diferença de potencial. Aí acontece a descarga elétrica. 99% dos raios descem, ou seja, a corrente gerada entre a nuvem e o chão, ela desce, né? A descarga ela desce para o chão. Mas existe um 1% mais ou menos que sobe, porque não tem nenhum problema uma corrente subir também. Então, existe 99% dos raios descem, mas 1% pode subir, tá? Percorrendo o chão até a nuvem. Então, e ele é tão perigoso quanto os que descem também, tá bom? Então é assim,
só tem essa descarga elétrica porque existiu primeiro uma diferença de potencial. É por isso que a gente diz, só existe corrente, que é a descarga elétrica, se existir primeiro uma diferença de potencial, se existir uma tensão elétrica, ok? Então é isso, está explicado. Então, nossa corrente é calculada pela carga dividida pelo tempo. Quantidade de carga que passa pelo fio num certo intervalo de tempo. E aí, com isso aqui tudo, eu consigo introduzir a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Vamos só pegar um pedacinho aqui. Sim. A primeira lei de Ohm, ela vai criar o seguinte. A gente vai, todo material, a gente diz assim, que ele tem uma propriedade dele, que é a resistência elétrica. A resistência é o seguinte, quando a corrente vai passar por um fio metálico, ele oferece um pouco de resistência. Ele, apesar de ser condutor, mas ele existe um certo grau de resistência. E a gente chama de resistência elétrica. A resistência é a dificuldade oferecida pelo material à passagem da corrente. Então isso é a resistência, é uma propriedade. Não é nada que você consiga ver, né? É uma propriedade do material. Todo material tem uma certa resistência elétrica, tá bom? Agora, se você quiser calcular o valor dessa resistência, e aí você precisa usar uma fórmula para isso, tá? A resistência elétrica dá para calcular. E existe outra coisa chamada resistor, vamos colocar aqui. Um resistor, que é um dispositivo que tem, o resistor é colocado um dispositivo elétrico que você coloca no circuito e ele tem uma função, tá bom? Então existe um dispositivo chamado resistor e o que ele faz? Ele transforma energia elétrica, isso é a função do resistor, tá? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então a função dele é essa. O resistor é um dispositivo, tá? A gente coloca dentro do circuito, pode tirar, pode aumentar o valor dele. Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, você tem dentro de um chuveiro elétrico um resistor. Dentro da chapinha, para alisar cabelo, dentro da chapinha tem um resistor. Dentro do ferro elétrico tem um resistor. Porque o que ele faz? Ele pega a energia elétrica da tomada e transforma em energia térmica. Ele aquece. Ok? Resistor é isso. É um dispositivo do circuito. Então, para você calcular, às vezes, a resistência de um circuito, de um resistor, de um aparelho, de um material, você precisa de uma fórmula. É por isso que eu vou ter a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Olha aqui, ó. Primeira lei de Ohm, você vai precisar calcular o R, que é a resistência elétrica. Tá? E em homenagem ao esse cara chamado Ohm, aí o símbolo da resistência elétrica é uma ferradura, é assim, ó. Colocar, ok? É uma ferradura assim. Então você calcula a resistência do material, coloca esse símbolo. Isso significa a resistência elétrica. A resistência elétrica é a tensão dividida pela corrente. Ah, a tensão eu já sei, que é a voltagem, é volt. Já sei. Então você precisa saber primeiro qual é a tensão do circuito que você está calculando. E dividido pela corrente elétrica que está passando nesse tal resistor. E aí você calcula a resistência dele. Então, se você tem um aparelho resistor e você quer calcular a resistência dele, o valor dessa resistência em ohm, você precisa da tensão que ele está ligado e a corrente que passa por ele. Então, vai existir um símbolo assim para a gente, que é o seguinte. O resistor ele vai estar ligado numa tomada e o símbolo do resistor é essa aqui, ó. Ou da resistência, né? Como quiser, é assim. Ou assim. Então, normalmente no circuito, quando aparecer aqueles dentinhos ali, é um resistor que está aqui. Ou assim, ó. Aí coloca um R em cima. Tá bom? Então, esse tipo de... O resistor, que é um dispositivo, ele é vendido no mercado e você consegue, olhando o valor dele, colocar no seu circuito elétrico. Tá bom? O resistor também, ele tem, não é só aquecimento, ele é colocado no circuito para diminuir o valor da tensão elétrica, da voltagem do circuito. Então, coloca um resistor lá, você diminui um pouco a tensão elétrica, tá bom? Então é isso. E aí, para finalizar tudo isso,
Olha aqui os nossos protagonistas dessa história toda eletrodinâmica. Você tem aqui, ó. Primeiro você tem a corrente. A corrente, imagina isso aqui é um fio, tá? Isso aqui é um fio elétrico. O cara está tentando passar nessa tubulação. É o fio elétrico, é o fio de metal, fio condutor. Aí você tem uma corrente querendo passar, que são os elétrons, né, livres. Essa é a corrente, ampere. A corrente é medida em amperes, né? A corrente é medida em amperes, tá? Então, corrente mede amperes. Aí você tem a corrente querendo passar. Mas alguém, ó, que é a voltagem ou a tensão, a DDP, ela precisa fornecer energia para esses elétrons, para eles poderem andar e formar essa tal corrente. Então você tem a voltagem ajudando. Porque quanto maior a diferença de potencial, quanto maior a voltagem, maior a energia que essa fonte vai fornecer aos elétrons para eles se movimentarem. Então, quanto maior a voltagem, mais energia é fornecida, tá bom? Então você tem a ampere, é a corrente, né? I querendo se deslocar. Você tem a voltagem ajudando a tensão, a DDP. E você tem um carinha aqui, ó, que é o ohm, que é a resistência, porque a resistência é medida em ohm, que é esse símbolo aqui, ó. Atrapalhando, porque a resistência no fundo, ela atrapalha, né? Porque resistência é isso, ela dificulta um pouco a passagem. Então, olha, você tem a voltagem ajudando a corrente e você tem a resistência atrapalhando um pouco. Ó. Você está vendo que ela está puxando. Isso é uma ilustração, evidentemente, mas ela está fazendo a sua função, que é resistir à passagem da corrente. Isso que a resistência faz. Então, ohm é a resistência, volt é a tensão, que ajuda a corrente, e amperes é a corrente que quer passar desse fio, tá bom? Então é isso. Tem um detalhe que faltou durante a nossa conversa, eu vou apagar mais uma vez, que é o seguinte, vou apagar aqui embaixo, e a gente finaliza essa história, que é o seguinte, faltou dois pequenos gráficos, que é o seguinte, eu tinha falado lá no primeiro vídeo sobre corrente contínua e corrente alternada. Então olha aqui, ó, corrente contínua, corrente contínua, a gente chama de CC, corrente contínua, e corrente alternada, a gente chama de CA, corrente contínua e corrente alternada. Existe um gráfico para cada uma delas, um gráfico da corrente. Para a gente diferenciar no vestibular, a gente tem que saber o gráfico dessas correntes, tá? Então, olha, a corrente contínua, ela é aquela que não muda de sentido, ela tem um sentido só de propagação. Então, ela é assim, ó, contínua. Aqui é o tempo e aqui é o valor da corrente em amperes. Ela é contínua, ela não muda de sentido, ela tem um sentido só, ok? Mas a corrente alternada, a gente falou antes, ela muda de sentido, ela fica indo e voltando. Corrente alternada, das residências e da cidade toda. Então ela é assim, a corrente alternada. Medida em amperes também. Ela é assim. Ela tem esse aspecto aqui, na verdade isso aqui é um aspecto senoidal, senoide, né? E aí ela fica variando. Em cima ela é positiva, embaixo ela é negativa. Então ela está mudando de sentido aqui, ó, no tempo. Então você tem que saber diferenciar os dois tipos de corrente. Corrente contínua, aqui é pilhas e baterias, e aqui é corrente alternada da sua casa e da cidade toda. Corrente alternada, tá bom? Então, valeu. Desculpa, eu estou sempre finalizando, mas olha, para dizer que eu não mostrei nenhum experimento, sei lá, olha aqui, ó. No nosso circuito, você tem uma fonte de energia e você tem uma lâmpada, né? E você tem um fio metálico ligando tudo isso. Quando você fecha o circuito, você faz funcionar essa lâmpada, porque quem está fornecendo energia é a nossa pilha. Então eu tenho mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um motor que eu converti num gerador, agora é um gerador, ele vai gerar energia, e quando eu girar, ele gera energia e acende a minha lâmpada. Então esse circuito pequeno da minha mão é o circuito que está aqui, ó. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa, olha aqui, ó. Vou gerar energia. Ó, estou gerando energia. Por quê? Aqui, como isso aqui é um motor, quando você gira, fornecendo energia mecânica,
E ele, lá dentro tem uma bobina e tem ímã. Aí você, aqui acontece um processo chamado indução eletromagnética. E aí gera corrente elétrica. Não é igual a uma pilha, né? Porque pilha é um processo químico. Mas aqui não. Aqui é um efeito magnético. Aí você gera energia, ó. Mas é um circuito também. E aí a lâmpada está aqui, ó. Tá bom? Gerando energia. Falou.